Laboratório de Otimização Combinatória. Professor Alexandre Freire. Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá, mais uma aula, começando com Black Sabbath, War Pigs, baita música, baita banda. Bom, já foi minha época também, viu? Hoje em dia já não tô assim tão ligado nessas músicas mais assim pesadas, né? Eu gosto, né? Mas não é mais, acho que o meu estilo favorito. Já passou a fase. Mas vamos lá. A aula de hoje vai ser curtinha, tá? Eu vou só explicar o primeiro trabalho que vocês vão fazer, tá bom? Então eu peço aí para vocês que já assim que começarem a assistir a aula, aproveita, né, que eu não vou gastar 2 horas para explicar isso. Então a gente, né, vai ter uma carga horária um pouco menor aí do que a gente costuma ter semanal, né? E então já aproveita e usa essas horas aí que você vai ter a mais já para começar a pensar no teu trabalho, tá bom? Ou até para começar a fazer, beleza? Se fosse lá na sala de aula era isso que eu ia pedir para vocês, tá bom? Eu ia explicar o trabalho e já ia falar para vocês sentarem no computador e começar, tá bom? Então é importante, pessoal, que vocês já comecem para as dúvidas já aparecerem logo, tá bom? Se passar aí uma semana dessa aula e eu não ver nenhuma dúvida lá no grupo, eu vou começar a ficar preocupado. Eu vou falar, o pessoal, quer dizer, preocupado não, né? Eu não vou ficar preocupado, mas eu vou começar a achar que talvez vocês não vão conseguir entregar o trabalho não tão, ou pelo menos não é que não vão conseguir, mas assim, não estão levando o trabalho tão a sério como eu gostaria, tá bom? Porque eu vou dar mais ou menos um mês aí para vocês fazerem o trabalho, um mês e pouquinho, vai. A gente pode negociar. Eu deixo lá o número da minha conta. Eu costumo fazer essas piadas em sala de aula, mas aqui como as aulas estão ficando gravadas, né, no YouTube, é melhor eu não fazer essas piadas, né? Senão depois alguém vai achar que é sério aí, vai usar a aula aí contra mim. É que eu também já são quase 4 horas da manhã, eu tô aqui enrolando aqui, é melhor eu ir logo porque não tá fácil não, essa semana aqui não foi fácil não, mas vamos lá, chega de enrolar, vamos começar. Então qual é o problema que a gente vai ver aí, né, no trabalho? É o problema da recoloração convexa, tá? Então nesse problema é dado como entrada, né, um grafo conexo, tá? A conexidade é assim, né? Se você tiver dois vértices, sempre tem que ter um caminho, pelo menos um caminho entre eles no grafo, tá bom? Para ele ser conexo, isso tem que valer para todo par de vértices do grafo. Então, dado um grafo conexo, um conjunto de cores K, tá? Que a gente vai chamar de K, e uma coloração, tá? A coloração é uma função, tá? Que ela atribui uma cor a cada vértice do grafo, tá? Então essa coloração C aqui, ó, ela atribui para cada vértice V do grafo uma cor dentre essas K, desse conjunto K aqui de cores, tá bom? Então isso é o que é dado, tá? O grafo e a coloração inicial. Aí o que a gente quer fazer aí, né? Encontrar uma recoloração, que é uma nova função dessa que vai atribuir uma cor para cada vértice do grafo, uma cor desse conjunto K aqui, né? Para cada vértice do grafo, tal que para cada cor Kzinho de K, o subgrafo de G induzido pelos vértices que foram pintados de K, né? Então esse conjunto aqui, ó, o conjunto de todos os vértices do grafo, tal que ele na recoloração, né? Então usando lá a função R, né? Que você vai encontrar aí,
ele ficou pintado com essa cor K, tá bom? Então, para toda cor K, o subgrafo induzido pelos vértices que ficaram pintados com a cor K, ele vai ter que ser conexo, tá bom? Então, isso que a gente quer, tá? Isso tem que valer, então, para todas as cores, o grafo induzido por elas vai ter que ser conexo. E qual vai ser a função objetiva? Ó, eu tô lendo aqui, mas já estou destrinchando para vocês lá, né? Aqueles elementos lá de um problema de otimização combinatória que a gente tem que ficar atento, né? Assim, qual é a entrada do problema, depois quais as restrições que a gente quer satisfazer e qual é a função objetivo, né? Então, qual é a função objetivo? É minimizar o número total de trocas de cores, tá bom? Comparando aí a coloração inicial com a recoloração que você encontrou, tá bom? Então você vai olhar lá, esse vértice aqui originalmente ele tinha a cor amarelo. Agora na recoloração ele tem a cor vermelho. Então você conta aí uma troca de cor. Na original esse aqui era azul. Na recoloração ele continua azul. Então você não conta isso como uma recoloração. Não conta como. Não conta, né? Isso não vai contar na tua função objetivo. Beleza? Então vamos ver se a gente entendeu o problema, né? Vamos dar um exemplo aqui de entrada. Então imagina que você recebeu esse grafo aí como entrada, tá? Então os vértices estão pintados aí com essas cores aí. Primeiro de tudo, né? Vamos primeiro ver se essa coloração se essa coloração inicial ela é convexa, tá? Então a coloração convexa é a coloração que satisfaz essa restrição aqui, tá? Só não confunda convexo com conexo, tá? Então o nome do problema é coloração convexa. O grafo de entrada é conexo, as cores lá, né, os subgrafos induzidos têm que ser conexos, tá bom? Mas então não confunda aí recoloração convexa, que é o nome do problema, com essas coisas aqui de conexidade que tem que ser satisfeitas. Então, primeiro de tudo, vamos ver se essa coloração inicial aqui do grafo de entrada, se ela é convexa, né? Porque se ela já for convexa, eu não preciso trocar nenhuma cor, certo? Basta eu dar como resposta aqui a própria coloração C que você me deu, sem fazer nenhuma troca. Que eu quero minimizar o número de trocas, né? Então, se a coloração inicial for convexa, eu devolvo ela mesma e não troco nenhuma cor, tá bom? Bom, nesse caso aqui, ó, vamos olhar a cor amarela, né? Então, qual é o subgrafo induzido pela cor amarela? É esse aqui. Opa, era vermelho primeiro, desculpa. Então, vamos olhar a cor vermelho. Então, qual é o subgrafo induzido pela cor vermelho? Ó? Esse aqui, certo? Não tinha nenhuma aresta aqui ligando vértices vermelhos, né? Então, ficaram 3 componentes. Né? Então esse grafo não é conexo, o grafo conexo ele tem uma componente só, né? Então para todo par de vértices eles teriam que estar na mesma componente, eles teriam um caminho ligando eles. Aqui não, ó, eu tenho esse par de vértices, não tem nenhum caminho ligando esse outro, certo? Então essa coloração ela já não é convexa, porque a cor vermelha já não está conexa, né? Mas vamos ver as outras cores, né? Quando eu falo a cor vermelha conexa, você entende aí que é o subgrafo induzido pelos vértices pintados de vermelho, tá bom? Só para eu não falar tudo isso aí, eu vou falar que a cor tá conexa, tá bom? Entre aspas aí. Então o vermelho a gente viu que não tá, né? Aí vamos ver a próxima. O amarelo, ó. O amarelo também não, né? O amarelo tem essa componente, tem 3 componentes também, ó. Tem essa componente e essa outra aqui. Por fim, vamos ver o verde, ó. Também não está conexo. Ó. Tenho essa componente e essa componente. Beleza, né? Vou ter que recolorir o grafo aí mesmo. Não tenho como gastar 0 trocas aí de cores. Beleza. Bom, vamos pensar aí o que é uma solução viável do problema, né? A gente tem que começar pelo mais básico, né? Então, pelo mais básico, um jeito fácil de você resolver o problema é pintar todo mundo da mesma cor, tá? Pintar todo mundo da mesma cor, como o grafo de entrada ele era conexo, a hora que você pintar todo mundo da mesma cor,
essa cor vai ficar conexa, né? O subgrafo induzido por ela lá vai ficar conexo. Então, ou seja, é fácil ver que esse problema sempre vai ter solução viável. Tá? Vocês lembram que eu cheguei a comentar isso com vocês lá, que eu falei, ó, problema de otimização combinatória, 99,999% das vezes, vai ser fácil ver que existe solução viável para ele, né? É, mas então, agora essa solução, o que que eu fiz então? Ó, quem não era verde, eu peguei, vai, para não dizer que eu escolhi qualquer cor, eu escolhi a cor que tinha mais vértices pintados com aquela cor, né? Então eu peguei o verde, ó, que tem 5, né? O amarelo tem 4, o vermelho tem 3. Então eu até que tentei economizar um pouco de troca. Eu peguei, pensei assim, eu vou pegar o vértice que tem mais cores e aí eu vou pegar os outros vértices que não tem aquela cor e vou pintar dessa cor aí que tem mais. Então, de certa forma, eu estou tentando já economizar trocas aqui, né? Então, isso é uma primeira heurística, tá, pessoal? Isso é uma heurística, né? A minha primeira tentativa aqui de heurística é o quê? Ó, pegue o vértice que tenha mais cores, desculpa, pega a cor que tem mais vértices pintados daquela cor e pinta todos os demais vértices com essa cor aí, tá bom? Aí nisso eu vou trocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cores. Tá bom? Então foram 7 trocas. Então o valor dessa solução na função objetivo é 7. Beleza, pessoal? Outra solução agora. Ó. Bom, aqui ó, em vez de eu pintar todo mundo de verde, eu deixei esses dois caras de fora aqui, ó. Tá? É uma outra heurística, vai? É uma outra heurística, que aí você pode pensar assim, ó, generalizando aqui, né, o que eu fiz. Você não precisa pintar todo mundo dessa mesma cor. Por quê? Porque um vértice isolado, ele é um grafo conexo. Tá? Um vértice isolado é um grafo conexo. Então, se eu tiver, ó, por exemplo, esse cara pintado de vermelho aqui, ó, ele é um grafo conexo. Esse cara pintado de amarelo é um cara conexo, né? Então, eu ia falar eu ia dizer que isso é uma heurística, mas não é, viu? Agora que eu tô pensando aqui, porque o que eu ia descrever aqui nem sempre vai dar certo, né? Eu vou contar para vocês e vou mostrar por que que isso é que eu tô falando é verdade, né? Que nem sempre vai dar certo. Porque aqui no caso, ó, então o que que eu fiz? Eu vi que se eu pintasse, deixasse, né, esses caras com a cor original, eu ainda ia manter o verde aqui conexo, né? Então, isso nem sempre é verdade, né? Se eu tivesse, então comparando, vamos supor que eu quisesse deixar todo mundo verde, menos esse cara aqui, ó, menos esse vértice aqui. O subgrafo induzido pelos vértices verdes ia estar conexo? Não, porque ia ter essa componente aqui de cima, pintadinha de verde, e essa componente grandona aqui de baixo, pintada de verde, e né, esse cara não ia, ele ia cortar o grafo, vamos dizer assim, né? Se eu tivesse deixado ele de uma outra cor e deixasse todo o resto de verde. O verde não ia ficar conexo. Então, então não é assim, não dá para simplesmente você pegar e falar assim, eu vou pintar todo mundo de verde, mas aí todo mundo com a cor que é a cor mais usada, né? E aí depois eu vou lá e escolho um vértice de cada cor lá para não recolorir, né? Isso você só vai conseguir fazer se isso não desconectar o subgrafo lá induzido pela cor que você escolheu lá para pintar toda a galera, tá bom? Então, sei lá, eu podia generalizar essa heurística da seguinte forma. O primeiro passo da heurística, pinta todo mundo, vê lá qual é a cor que foi mais, que tem mais lá na coloração de entrada, pinta todo mundo daquela cor, e agora começa a olhar quais vértices eu consigo devolver a cor original sem desconectar eu tô olhando para minha gata aqui que ela tá acesa agora, começou a morder tudo ali.
Aí você começa a olhar, então você vai olhar cada vértice do grafo e ver se você devolvesse a cor original dele, se isso desconectaria o subgrafo verde aqui no caso, tá bom? Então se eu fizesse isso, ó, o que que eu ia fazer? Eu ia olhar para esse vértice e ia falar, se eu pintar ele de vermelho, vai desconectar o verde? Não. Então pinta ele, devolve ele para a cor vermelha, né? Aí esse aqui, e se eu devolvesse ele para a cor amarela? Eu desconecto o verde? Não. Então devolve. E aí, só que aí você só vai pintar um único cara, tá? Só um vermelho. Depois eu não vou mais para nenhum vermelho devolver a cor vermelha. Beleza, aí acabou a minha heurística, né? Porque originalmente eu só tinha 3 cores, né? Tá bom? Então aí essa solução me dá 5 trocas. Melhor do que 7, né? Tá? Então 7 é assim, aqui não precisa pensar muito. 5 já pensei um pouquinho mais, né? Eu falei, eu vou devolver a cor original ali só para um cara, porque eu sei que um cara só, um vértice isolado é um grafo conexo. E aí, se eu devolver a cor para esse cara e esse cara não desconectar o meu grafo verdinho aqui, beleza, consigo economizar uma troca. Tá bom? Então, dei para vocês aí 2 heurísticas, tá bom? Bom, ainda tem uma outra solução melhor, ó. Uma solução com 4 trocas. Então eu mantive agora, ó, o amarelo nesses dois aqui. Isso aqui é uma componente, né? Ó, os dois estão conectados. Agora, isso aqui eu não tenho uma heurística aqui que eu usei. Eu simplesmente olhei o grafo e encontrei essa solução. Tá bom? Uma outra solução agora. Então essa com 4, né? Ó, agora eu vou. É que o grafo desceu aqui, não dá nem para ver direito, né? Aqui a gente está pintando essas aqui de amarelo, certo? Esses 4 aqui, ó. Esse vértice, esse. Então esse que é vermelho, verde, vermelho, verde. Espero que não tenha nenhum daltônico aí na sala. Que o vermelho, verde vai que o cara não, né, não consegue distinguir. Aí, então assim, eu estou pintando esses 4 vértices aqui de amarelo. Aí a coloração vai ficar convexa, porque o amarelo vai ficar uma componente aqui, conexa, tal, bonitinha. O verde outra e o vermelho outra. Essa solução também usa 4 trocas. Então eu te mostrei aí 2 soluções que fazem 4 trocas. Será que dá para melhorar? Não sei, né, pessoal? Vocês vão implementar aí no EP de vocês e vão me dizer. Não vão, né? Na verdade, não vão. Não vão, não. O EP de vocês não vai dar para saber isso. Vocês já vão entender o que eu estou falando agora. Então eu também não sei, né, se essa coloração é ótima ou não. Eu fiquei tentando ver aí se alguém conseguir encontrar uma que troque menos cores, conta pra gente lá no grupo. Eu fiquei tentando, não encontrei. Beleza. Aí agora o que vocês vão fazer no EP de vocês? Vocês vão tratar o caso especial em que o grafo de entrada é um caminho, tá? Então, né, o problema, ele fala assim, eu te dou um grafo conexo qualquer. A gente está restringindo para um caso especial, em que o grafo de entrada é um caminho, é um grafo, é assim, né, ó, é mamão com açúcar, né, pessoal? Certo? Mamão com açúcar. Só que não, na verdade. Só que não, senão também não ia pedir para vocês, né? Mamão com açúcar também não, né? Por que que não? Porque mesmo nesse caso, o problema é NP difícil, tá? Então não é um problema que você vai encontrar um algoritmo polinomial para resolver, tá bom? É um problema que você vai ter que aplicar técnicas aí avançadas, usar programação linear inteira ou então alguma outra coisa, e você não vai ter garantia de que isso aqui vai rodar de forma eficiente, tá bom? Então, problema, só reforçando aqui coisas que a gente já falou. Problema NP difícil, das duas uma. Ou você vai ter método eficiente, mas que não garante que encontra a solução ótima, tá? Então, o método, por exemplo, heurística, né? Então, essas heurísticas que eu descrevi aí para vocês, elas são eficientes, mas vocês viram aí que elas não encontram solução ótima, né? Que eu mostrei lá as soluções
que eu encontrei com a minha heurística e depois eu mostrei uma solução melhor, né? Então, das duas, uma, ou o algoritmo vai ser eficiente, mas não garante que encontre a solução ótima, ou então ele garante que encontra a solução ótima, mas ele não garante que ele vai ser eficiente, tá bom? Ele, no pior caso, se você der azar lá, você vai demorar uma eternidade para conseguir resolver. Se é que vai conseguir, né? Às vezes você vai ficar essa eternidade aí, vai ficar horas e horas e dias e não vai resolver, tá bom? É, então é isso. É isso que o problema difícil. Ai, tá esfriando aqui, eu vou pegar uma coberta aqui na minha perna. Então, beleza. Então, vamos olhar aqui para o caminho, né? Então, ó, o grafo de entrada vai ser um caminho, tá? É, aí, ó, pessoal, já vamos fazer o modelo, né? Vamos pensar num modelo aí. Para fazer o modelo, uma coisa que a gente tem que olhar assim é a estrutura proibida, tá? É o que não pode acontecer, tá? É uma forma, digamos, uma metáfora aí, um jeito de pensar, né? Quando a gente vai fazer modelagem, né? Fala assim, que tipo de restrição eu posso colocar lá para eu conseguir modelar o meu problema? E aí a gente começa a pensar no que eu estou chamando aqui de estrutura proibida, né? Porque é diferente, né? Quando a gente quer resolver o problema com o algoritmo, a gente pensa em como construir o algoritmo. Desculpa, como construir a estrutura que a gente quer, né? Então, no caso aqui, a gente quer uma recoloração convexa, né? Então a gente vai ficar pensando como construir essa recoloração convexa. Quem que eu vou pintar? Quem que eu não vou pintar? Em qual ordem que eu vou olhar os vértices? Como que eu decido qual a cor que eu pinto? Né? Então, quando a gente está com a cabeça assim pensando em algoritmo, que é o que a gente está acostumado a fazer, né, em computação, a gente sempre tem essa a gente aborda o problema pensando como construir a estrutura que a gente está buscando, ou como encontrar, né, a estrutura que a gente está buscando. Agora, quando a gente vai fazer modelo de programação linear inteira, não é por aí que a gente vai pensar. Por quê, né? Porque o método de construção da estrutura é sempre o mesmo, né? A gente viu lá é, é claro que assim, existem métodos diferentes, mas assim, por enquanto, o único método que a gente viu foi o algoritmo do branch and bound, certo? É um algoritmo de branch and bound em que a gente usa a programação linear para obter limitantes, certo? E usa heurística para obter limitantes pelo outro lado, né? Então, limitante superior e inferior. Aí de um você pega de um jeito, de outro lado você pega de outro, né? Então, heurística numa direção, a relaxação linear na outra direção, né? E, e aí, então o método é esse, entendeu? Assim, de novo, tá? Tem outros métodos, mas o método não vai mudar. O que vai mudar é o modelo, né? Então você fala assim, ó, como que é resolver esse modelo aqui usando o método Branch and Bound? Como que você descreve lá o processo? Esse é o Branch and Bound, que eu expliquei na aula passada. Mas e se eu mudar o modelo? Como que vai ser resolver esse outro modelo usando o Branch and Bound? Do mesmo jeito. E os 500 modelos lá de 500 problemas diferentes, como que vai ser? Do mesmo jeito que eu expliquei na aula passada, se você for usar o método de Branch and Bound. Entendeu? Então, a construção do objeto que você quer encontrar, ou então como você vai buscar, né, essa estrutura, e isso já está definido. Né? O que falta, a única coisa que falta você fazer ali, naquele algoritmo que a gente viu na aula passada, é você fazer um modelo. É fazer um modelo de programação linear inteira que você vai usar lá no algoritmo, né? Porque o algoritmo ele fala, ó, resolva a relaxação linear do modelo. Então, mas que modelo, né? Então o que falta é você fazer o modelo.
certo? Aí depois ele fala, selecione uma variável lá fracionária, né? Faça branch para um lado e para o outro lá, tal, aquela coisa toda que a gente viu na aula passada, né? Então a nossa preocupação é essa, é fazer o modelo, tá bom? É claro que eu estou falando isso em linhas gerais, tá, pessoal? Porque depois, com o passar do tempo, que vocês forem conhecer outras técnicas, né? Outros métodos. Aí, quando você for fazer um modelo, você vai estar na tua cabeça qual desses métodos que você vai usar. E aí, quando você for fazer o modelo, você já vai pensar, né? Se eu for usar esse método aqui, então eu tenho que fazer um modelo assim, assim, assado. Se eu for usar esse outro método, eu vou fazer um modelo assim, assim, assado. Tá bom? Mas por enquanto, o único método que vocês conhecem é o Branch and Bound, certo? E aí então a gente vai fazer o modelo sem pensar, né? Para a gente não vai fazer diferença aí. Eu vou usar esse método, tenho que pensar nele aí quando eu for fazer o modelo. Isso não, por enquanto não vai acontecer. Tá bom? Então a gente só tem que se preocupar em fazer o modelo. Aí, esse modelo ele vai ser resolvido lá no solver. A gente vai usar o solver quando for implementar lá o branch and bound. A gente só vai usar o solver para resolver o programa linear, né? A gente vai relaxar a restrição de integralidade e vai pedir para o solver resolver lá, né? Aí, o que que acontece? O solver, ele simplesmente ele vai querer colocar lá o valor na função objetivo o melhor possível, tal. E aí você vai ter que, tipo, explorar esse negócio da estrutura proibida para fazer com que o solver encontre o que você quer que ele encontre, tá? Eu sei que a minha explicação está muito vaga, né? Vamos olhar um exemplo concreto aqui que vocês vão entender a história da estrutura proibida aqui. Acho que eu falei, não disse nada, né? Então vamos olhar aqui, ó, estrutura proibida para esse problema. Imagina o seguinte, ó, pensa que agora a gente está olhando para o caso especial em que o grafo de entrada é um caminho, tá bom? Então a gente tem esse caminho aí na nossa frente. Aí imagina que assim, ó, tem um vértice P aqui, tá? Aí depois aparece um monte de outro vértice aqui que eu botei esses pontinhos, tá? Aqui também, tá? Atrás do P pode ter vários, para frente do R pode ter vários, tá bom? E aí, mas eu tô então olhando um certo vértice aqui que eu tô chamando de P, aí depois um outro vértice que eu tô chamando de Q, que aparece depois do P, lá no caminho de entrada, e depois um outro vértice R que aparece depois do Q, lá no caminho de entrada, tá bom? Agora, imagina o seguinte, se você pintar, tá? Se o método lá pintar o P e o R da mesma cor, então aqui na figura eles estão amarelos, quais cores sobram para o vértice Q? De qual cor que eu posso pintar o vértice Q? Dado que eu pintei o P e o R de amarelo, tá bom? Então tem uma, né, se, essa condicional, se eu pintei o P e o R de amarelo, quais cores que sobram para eu poder pintar o Q? Pensa aí, enquanto eu tomo a minha água. Eu não sei vocês, pessoal, mas quando eu assisto as minhas aulas, porque eu assisto as minhas aulas, né? Porque eu fico vendo para ver até se eu cometi algum erro e tal. Eu gosto de assistir. Assim, eu só consigo assistir minhas aulas na velocidade 2. Eu acho que eu falo muito devagar. Ou sei lá, né? Eu já sei o que eu tô falando ali, por isso que eu consigo assistir no 2, né? Mas enfim, voltando aqui, ó. Espero que você tenha pensado e chegado à conclusão de que eu vou ter que pintar o vértice Q de amarelo, certo? Eu não tenho outra opção, né? Por quê? Porque se eu pintar o Q de alguma outra cor, que não o amarelo, o subgrafo induzido pela cor amarela vai ficar desconexo. Eu não vou ter outro, sabe? Como é um caminho lá na entrada, é, eu não vou ter outra forma de chegar lá quando eu for olhar para o subgrafo amarelo, né? Eu não vou ter um caminho do P para o R,
porque só existe esse caminho aqui do P para o R. E ele já não está todo amarelo, porque alguém já melou aqui, né? Alguém já pintou de outra cor no meio. Então não dá, não dá. Se você quiser pintar as pontas aqui as pontas, de novo, tá? Isso aqui pode estar lá no meio do caminho de entrada. Se você quiser pintar dois vértices de uma cor qualquer, você vai ter que pintar todos os vértices do meio, entre eles aí, dessa mesma cor, tá bom? Eu tô olhando aqui só o Q, né? Mas isso vai valer para qualquer Q aqui no meio, ó. Então, para qualquer par de vértices P e R e para qualquer Q aqui no meio deles, essa afirmação é verdadeira, tá bom? Se você quiser pintar o P e o R da mesma cor, você vai ter que pintar o Q também dessa cor. Beleza? Então, essa é a estrutura proibida, né? A estrutura proibida é você evitar. A estrutura proibida, na verdade, seria pintar o Q de uma outra cor diferente do amarelo, aqui no caso, tá? Então, se você pintou os dois da mesma cor e pintou o Q de outra cor, então essa é a estrutura proibida, é essa que você quer proibir, tá bom? Então vamos olhar, vamos usar isso aí lá no nosso modelo. Então vamos ver aqui, ó, vamos começar o modelo. Bom, primeira coisa, quando a gente vai fazer uma formulação de programação linear inteira, vamos definir as variáveis e vamos dar uma interpretação para elas, né? Então a gente vai definir lá uma variável x vk. Aliás, faltou eu dizer aqui no texto, mas ela está definida para todos os vértices, para todo vértice V e para toda a cor K, tá bom? Vai ser uma variável 0, 1, tá? Binária. E qual que vai ser a interpretação que a gente vai dar, tá? Eu sempre estou batendo muito nessa tecla, tá, pessoal, de interpretação, porque às vezes o aluno confunde, ele acha que como se o solver soubesse, né, de que da interpretação que a gente está dando para a variável, né? Assim, a gente tem que fazer isso aqui valer lá no modelo, tá? Então, assim, para a gente interpretar isso aqui e para isso dar certo lá, as nossas restrições lá vão ter que garantir isso que a gente está querendo aqui, tá bom? Então, qual que vai ser a interpretação? Essa variável vai ser 1 quando eu pintar esse vértice da cor K, tá bom? Na minha recoloração lá que eu quero encontrar, tá bom? E aí, obviamente, o caso contrário, né? O zero lá indica que eu não vou pintar esse cara da cor K na minha recoloração. Beleza? Então essas são as variáveis aí, essa é a interpretação. Beleza. Vamos para a função objetivo. O que eu quero minimizar? Né? Lembra que eu queria minimizar o número de trocas de cores. Né? Então eu como que eu vou colocar aqui isso na função objetivo? Eu vou fazer um somatório aqui, ó, para toda. É pena que a gente não está na aula, né? Porque assim, é o tipo de coisa que é legal fazer o ping-pong, né? Eu pergunto e escuto vocês, depois eu confirmo. E bom, enfim, pessoal, essa coisa da pandemia também, porque eu poderia, né? Vocês poderiam estar se perguntando, mas por que então a gente não faz a aula sei lá, pelo Google Meet, alguma coisa assim. Eu, assim, na sexta-feira, eu não posso fazer, que é o horário da nossa aula, né? Eu não posso, porque é um dia que eu tô sozinho com os meus filhos. Aí eu não tenho como deixar eles sozinhos e dar aula para vocês, porque fica inviável. O meu filho mais novo, ele tem 3 aninhos, né? E então ele me chama muito, sabe? Até teve um dia aqui que eu consegui gravar uma aula com ele aqui, mas sabe, gravar é diferente de fazer ao vivo, porque eu pensei, se der algum pepino, eu paro a gravação, né? E gravo de novo depois. Naquele dia não deu nenhum pepino, mas, sabe, eu estando ao vivo pode ser que dê algum pepino. Eu prefiro. Também, enfim, minha filha tem aula à tarde, ela usa o meu computador, eu tenho um computador só, enfim, tenho as minhas limitações aqui, tá bom? Então por isso que eu não vou fazer as aulas no Google Meet aqui. É, tá bom, então chega de choramingar, né? Então vamos ver a função objetivo.
Então agora eu vou começar a fazer perguntas e vou pedir para vocês pausarem o vídeo, tá bom? Aí vocês vão pausando o vídeo e vão tentando pensar nas perguntas e nas respostas, né, principalmente. Então finge que você não viu aqui, ó. Qual a função objetiva? Isso não dá mais, né? A função objetivo é somatório para todo vértice. Aí eu vou olhar para toda a cor, exceto a cor original daquele vértice, tá bom? Então, para toda a cor, exceto a cor original daquele vértice, aí eu coloco a variável xvk, ou seja, eu estou somando todas as variáveis que indicam que houve troca de cor, porque se eu pintar esse cara V com a cor que ele tinha antes, eu não troquei a cor dele, certo? Então, eu não vou somar essa variável na função objetivo. Tá bom? Então eu somo todas as variáveis da função objetivo, menos aquelas que são dos vértices sendo pintado das cores que eles já tinham originalmente. Beleza? Então se você não é isso, eu não preciso falar mais nada. Agora, beleza, vamos ver quais as restrições que a gente tem que colocar. O que eu recomendo que vocês façam, tá, pessoal? Para vocês conseguirem construir os modelos de vocês. É ficar imaginando qual seria a solução ótima até o ponto em que você já fez aqui o teu modelo. Então assim, ó, até o ponto onde a gente já fez o modelo. O que seria uma solução ótima? É um modelo que só minimiza esse somatório e não tem nenhuma restrição. Bom, a priori assim, vamos pensar que eu não escrevi aqui porque vai aparecer aqui embaixo, mas vamos pensar que pelo menos a gente contou para o solver que a gente quer que a variável seja 0, 1, tá bom? Então ele só vai poder colocar 0 ou 1 na variável. Então qual vai ser a solução ótima para isso aí? Pausa o vídeo aí, pensa aí. Bom, resposta. Zero, né? Ele vai zerar tudo. Ele quer minimizar e vai zerar tudo. Ou seja, ele não vai pintar nada, né? Não vai pintar ninguém. Ou seja, então a primeira coisa que você tem que dizer para o solver, forçar o solver, é a primeira estrutura proibida, né? Porque eu fiquei falando de estrutura proibida aqui, mas no fundo, né? Essa é uma estrutura proibida. Assim, o cara não vai pintar ninguém, né? E não é nem que ele vai manter as cores originais, ele não vai pintar ninguém, ele não vai colocar um em nenhuma variável. Ele não tem motivo para fazer isso. Tá? Então o solver ele não vai, a lei do mínimo esforço, né? Ele vai botar zero em todo mundo, isso vai ser ótimo, tal, beleza. Tudo bem que ele até poderia, né, colocar um lá nas variáveis que indicam que o vértice manteve a cor original. Só que o solver, ele, para ele, isso aí não, ele não está preocupado com isso, tá? Então ele poderia fazer isso se a gente desse sorte. Se a gente desse azar, ele provavelmente, né, o que ele faria é não mexer nas variáveis, dado que ele não precisa fazer isso para satisfazer nenhuma restrição. Tá bom? Então, primeira estrutura proibida aí é essa, né? Zerar todo mundo, não pintar ninguém. Como evitar essa estrutura? Né? A gente quer forçar o solver a pintar. Aí pensa, né? O que você tem que forçar? Vai, pensa aí. Pensa um pouco. Eu já tinha pedido para vocês pensarem, né? Então, a resposta. A gente tem que forçar o solver a pintar cada vértice, né? Pintar todos os vértices, né? E assim, né, pessoal? Se você pensar assim, eu tenho que pintar, tudo bem, eu já vou assim, indo adiante, tá? Eu não sei o que vocês pensariam aí, qual foi a resposta de cada um de vocês. Porque, eu tô pensando aqui numa outra coisa, mas tudo bem, vai, eu vou... me deu até uma dúvida aqui, pra você ver que a coisa não é tão simples aqui, me bateu uma dúvida. Porque é o seguinte, ó, se você simplesmente dizer que o solver tem que pintar todos os vértices, e se ele pintar o mesmo vértice de duas, de três cores diferentes? Né? Poderia acontecer, porque imagina se o solver, para ele só quer resolver um problema lá da programação linear inteira. Ele não sabe o que é grafo, ele não sabe o que é coloração convexa, não sabe nada disso. Tá? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Então seria uma outra estrutura proibida.
é pintar o mesmo vértice com 2 ou 3 cores ou mais, tá bom? Então, a restrição que a gente vai colocar aqui, ó, ela já vai matar essas duas estruturas proibidas, que seria não pintar ninguém, ou então pintar algum vértice com 2 ou mais cores. A gente vai dizer o que então? Para todo vértice, o somatório aqui, ó, para todas as cores do XVK. Então, assim, de quantas cores eu vou pintar cada vértice V? De uma, exatamente uma. Tá? Se você colocasse maior ou igual a uma, como está minimizando aqui, talvez até ele pintasse de uma cor só, em alguns casos, mas aí eu acho que talvez depois, quando a gente for ver aqui o que está faltando aqui, talvez eu não consigo dizer para vocês com certeza de que se colocasse maior ou igual ele ia pintar de uma cor só. Eu imagino que talvez em alguns casos ele ia pintar de 2 ou mais cores, o mesmo vértice. Então acho que a gente de fato precisa que isso seja com igualdade aqui, tá bom? Então, beleza. Então, essa restrição agora, ela está forçando isso, tá? Cada vértice tem que ter uma e exatamente uma cor. Qual que seria agora a solução ótima aqui, né? Pensa aí, ó, pausa o vídeo. Qual seria a solução ótima? Resposta: ele ia pintar todo mundo da mesma cor que estava antes, certo? Por quê? Ah, eu tenho que pintar esse cara de alguma cor, beleza. Ah, a variável que para cada vértice lá, a variável que indica que ele vai ficar com a mesma cor não está na função objetivo. Então, se eu colocar um nela, não vou pagar nada aqui na função objetivo. E eu quero minimizar. Ah, então eu vou colocar um só naquelas variáveis lá onde eu mantenho a cor de todos os vértices, certo? Então até agora a gente meio que não conseguiu muita coisa aqui, né? Certo? Então tá faltando aqui alguma coisa, né? Que coisa está faltando? Aí você pausou o vídeo e deve ter pensado, bom, o professor falou lá da estrutura proibida, né? Então vamos olhar agora para essa estrutura proibida aqui. Então a gente quer dizer o que, né? Que se pintar lá o P e o R da mesma cor, tem que pintar o Q também. Ou melhor, né? Pensando em estrutura proibida, você não pode pintar esses dois caras da mesma cor e pintar esse cara de uma outra cor que não seja a mesma desses dois, certo? Então vamos ver como que isso fica aqui, ó, na restrição. Então, para todo PQR, tá? Pertencente aqui eu numerei aqui, eu acabei não copiando aqui, né? Acabei não copiando. Desculpa, pessoal, tinha uma frase aqui, ó, que eu queria ter colocado e não coloquei, que é assim, ó, suponha que a gente vai olhar para os vértices agora como numerados, tá? Então o teu caminho tá aqui, ó, aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? E aqui nesse caso, então, 9, então o n para mim vai ser igual a 9, beleza? Só para facilitar a nossa anotação lá, tá bom? Então imagina que sempre os vértices estão numerados de 1 a n na ordem aqui do caminho, beleza? Tá bom, voltando aqui, ó. Então, para todo PQR de 1 a n aí, tal que o P é menor do que Q, que é menor do que R, aí qual é a restrição que eu tenho que colocar? Ah, faltou aqui, né? Eu desculpa, viu, pessoal? Tem um erro aqui também, ó. Isso aqui tá faltando um para toda cor K, tá bom? Então essa restrição ela tem um outro para todo aqui, ó, para toda cor K, para todo P, Q, R, blá 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 blá. Beleza? Uma restrição que tem vai ocupar várias linhas aí na tua matriz de restrições lá. Tá? Então isso aqui tem que ser aplicado para todas as cores. Qual é a restrição que eu tenho que colocar então? Se eu pintar o P e o R da cor K, ou seja, se eu colocar um aqui e um aqui,
Quanto que dá 1 mais 1? Vai dar 2. 2 é menor ou igual a 1? Não, certo? O único jeito dessa restrição aqui não ser satisfeita, tá? É colocar 1 aqui e 0 aqui, certo? Porque qualquer outra configuração aqui dessas variáveis vai satisfazer essa restrição, né? Se você colocar 0 em tudo, o 0 vai ser menor ou igual a 1. Ah, se você colocar 1 aqui e 0 nos outros, vai dar menos 1 menor ou igual a 1. Se você colocar menos 1 aqui, quer dizer, desculpa, 1 aqui, né? Que aí dá menos 1. E 1 nesse ou 1 nesse vai dar 0. 0 é menor ou igual a, né? Se você colocar 1 nas pontas e 1 aqui, vai dar 1. 1 é menor ou igual a 1. Tá? Então, o único jeito que, que existe dessa restrição não estar satisfeita é colocar 1 nas pontas e 0 aqui no meio, que aí daria 2 aqui, e aí 2 não é menor ou igual a 1. E é justamente o que a gente chamou lá de estrutura proibida, que seria pintar o P e o R da cor K e pintar o Q de uma outra cor que não o K, né? Essa variável está zero é porque você pintou esse cara de outra cor que não é o K. Então essa restrição não vai deixar isso acontecer, tá bom? Então quando o solver, aí sim, ó, agora, quando o solver quiser, vamos supor, vamos pegar aqui, ó, vamos supor que o solver pintou esse cara aqui de amarelo, pintou esse cara de amarelo e deixou esse cara verde. Aí o que, que vai acontecer então? O x1 amarelo vai ser 1, o x3 amarelo vai ser 1 também, e o x2 amarelo vai ser 0. Aí ele vai falar, não, não pode, porque aí o subgrafo amarelo ficaria desconexo, né? Então ele vai falar, não pode, né? A restrição vai ficar violada, né? Ou seja, o solver ele vai ter que encontrar uma solução que satisfaz isso aqui. Beleza, pessoal? Isso aí garante, então, a conexidade. Aí vai ser, isso aí já é a formulação para o problema, tá bom? Beleza, pessoal? Dúvidas, vocês me mandem lá no grupo do WhatsApp, beleza? Eu vou corrigir o slide aqui antes de colocar lá no E-Disciplinas, tá bom? Faltou dizer, então, que essa restrição 2 aqui, ela é colocada para todas as cores, beleza? Tá bom, então esse é o modelo, tá, pessoal? Certifique-se, então, de que vocês entenderam o problema e entenderam o modelo, tá bom? Agora deixa eu falar para vocês o que vocês vão fazer no trabalho, tá bom? Eu vou falar aqui em linhas gerais, tá, pessoal? Tá para adiantar também para vocês as coisas, porque depois talvez eu tenha esquecido aqui algum detalhe, aí eu vou passando para vocês depois, tá bom? E as dúvidas também que vocês tiverem, depois vocês vão me perguntando lá no grupo. Então, o que é para fazer no trabalho? Ó? Implemente o modelo visto em aula utilizando o Gurobi, tá bom? Então, você vai implementar isso aqui, você pode, na linguagem que você quiser, tá? Você pode usar o Julia, pode usar o Java, o Python, a linguagem que você quiser, tá bom? Aí você vai montar lá do jeito que a gente viu em aula, né? Como faz lá, como usa o solver, definindo as variáveis lá como 0, 1 e tal, e pede para o solver resolver. Pau, ele vai lá e resolve, tá bom? Isso aqui eu estou achando que é a parte fácil do trabalho, né? Eu acho que é a parte mais fácil do trabalho. Depois, o que vocês vão fazer? Implemente um algoritmo de branch and bound utilizando a relaxação linear para obter limitantes superiores e algumas heurísticas ou alguma heurística, tá? Para obter limitantes inferiores. Observação: neste método, use o Gurobi apenas para resolver as relaxações lineares, tá bom? Então vocês vão implementar aquele algoritmo de branch and bound visto em aula, tá bom? E aí, na hora de vocês montarem, aí depois eu mostro como que faz isso para vocês lá no Gurobi, no Julia, né? Usando o Julia. No Julia, ele tem uma interface padrão lá que tanto faz qual é o solver que você está usando, né? No momento em que você cria a variável, né? É que aí você, em vez de você falar que ela é binária, aí você não vai falar que ela é binária, você vai falar que é uma variável contínua, e aí você vai colocar a restrição lá para dizer que ela é maior ou igual a zero
e menor ou igual a 1. Nesse caso nem precisa menor ou igual a 1, porque já tem restrição aqui que vai implicar nisso, né? Tem, a soma delas aqui tem que ser igual a 1, então não, ela tem que ser maior ou igual a 0 já é suficiente. Você não precisa dizer que ela tem que ser menor ou igual a 1, tá bom? Então, na hora de definir a variável, você não vai definir ela mais como 0, 1, você vai definir como uma variável contínua e vai dizer que ela vai ter a restrição de não negatividade, tá bom? Então ela tem que ser maior ou igual a 0, beleza? Depois eu mostro como fazer isso no código para vocês, tá? Aí então você vai rodar aquele algoritmo lá, você resolve essa relaxação linear, aí você vê se essa solução já for inteira logo de cara, oh, maravilha, encontrei a solução inteira logo de cara. Se não for, você vai selecionar uma variável fracionária para fazer branch, né? Aí o branch o que, que vai ser? Por um lado, você vai, no caso o branch and bound com variável binária é mais fácil, né? Que aí, por um lado, você vai fixar a variável em zero, né? Então você vai colocar uma restrição lá naquela variável igual a zero, por um lado. E para o outro, você vai colocar a restrição naquela variável igual a 1, tá bom? É, aí isso já vai dar um trabalho maior aí de fazer, tá bom? Implementar o algoritmo de branch and bound dá um certo trabalho, tá bom? E aí talvez eu dê alguma dica para vocês, enfim, aí eu não vou prometer, tá bom? Eu vou ver o que, que eu faço, porque eu também acho que eu também não quero dar um EP muito difícil para vocês, né? Não quero pegar pesado aí. Então, de algum modo, eu acho que eu vou depois vou fazer algum esforço aí para ver se eu dou alguma, pelo menos umas dicas ou alguns pedaços de código para vocês, tá bom? Não estou prometendo, tá, pessoal? Mas a minha intenção é essa, tá bom? A minha intenção é ver, eu também ver vocês aí como que vocês vão reagir, né? Eu quero ver como é que vocês vão reagir. Se vocês conseguirem implementar o Branch and Bound aí com o pé nas costas, aí beleza, né? Tá bom? Aí então você vai implementar o Branch and Bound, aí você inventa lá alguma heurística ou algumas heurísticas para ter o limitante lá inferior, tá bom? No começo do algoritmo, né? Já sair logo de cara com o limitante inferior. Teve uma coisa que eu não comentei lá na aula também de Branch and Bound, pessoal, que é assim, ao longo do processo, geralmente tá, os solvers, eles vão rodando a heurística várias vezes, tá? Para tentar tipo, encontrar a solução viável melhor do que a que foi encontrada até o momento, tá bom? É, então, às vezes, o solver ele vai usar a informação, né? O solver não, desculpa. Eu falo solver porque os solvers eles fazem lá eles rodam heurísticas também para encontrar soluções viáveis, né? É, então, ele usa a informação do nó que você tá na árvore lá do Branch and Bound para rodar uma heurística. Então, existe heurística lá de arredondamento, né? Pega as variáveis fracionárias, faz um arredondamento, né? E aí tenta chegar numa solução viável de algum jeito, né? Então, essa variável é 0,5. Vamos tentar arredondá-la para 1 para ver o que, que acontece, né? Tá bom? Então, então você pode rodar a heurística em vários nós diferentes da árvore, tá? Mas eu também não quero que vocês fiquem se preocupando muito com a heurística não, tá? Porque, enfim, a ideia aqui é só que vocês conheçam aí o funcionamento geral das coisas, tá? E eu acho que vocês só vão fixar essa coisa aqui quando vocês implementarem, tá bom? Beleza. Depois eu vou dando mais dicas aí, tá? Eu vou tentar fazer isso. Depois, o que, que vocês vão fazer? Ó? Execute os dois métodos para o conjunto de instâncias que será fornecido pelo professor. Então, isso aqui eu já estou dando uma mamata para vocês. Eu vou dar as instâncias para vocês, tá bom? Depois eu falo para vocês qual é o formato lá do arquivo de entrada que vocês vão ler. E aí vocês vão rodar os dois métodos aí que vocês vão implementar nas instâncias que eu vou dar para vocês, beleza? Basicamente assim, né? Em termos de implementação, o que vocês vão fazer é basicamente só isso aqui, né? Porque essa primeira parte aqui, ó, já que você vai usar a relaxação linear aqui, ó, no segundo,
Depois, o mesmo código lá da relaxação linear, você só vai trocar a linha lá na definição da variável para rodar isso aqui, tá bom? Então, pedir só isso aqui ou pedir isso e isso é basicamente a mesma coisa, tá? Então, eu só estou querendo que vocês tenham duas coisas diferentes para comparar, tá bom? Mas em termos de trabalho mesmo, o EP de vocês vai ser isso aqui, ó, é fazer esse algoritmo de branch and bound usando a relaxação linear para obter limitantes. Depois, ó, cada instância deve ter no máximo 30 minutos para ser resolvida. Caso esse tempo seja ultrapassado, o programa deve ser interrompido, tá bom? Então você tem que tratar isso lá no teu código. Aqui no Solver é fácil de fazer. Você fala para ele lá qual é o tempo limite e ele para sozinho quando atingir esse tempo limite. Tá? Agora no teu algoritmo de branch and bound você vai ter que checar isso, tá? De quando em quando você olha lá e aí, passou do tempo lá, limite, passou, então interrompe o programa, tá bom? Eu acredito que as instâncias que eu vou dar, eu imagino que não vá passar desses 30 minutos, mas eu tô dizendo isso porque, enfim, pode ser que passe, aí em algum momento você vai ter que parar o programa, tá? Você não vai deixar rodando a vida toda lá. Faça um relatório sobre os resultados dos experimentos computacionais, informando configurações do hardware utilizado, tá bom? Se você sentir necessidade de rodar numa máquina melhor e tiver à disposição, tenta rodar numa máquina boa. Se não, você roda lá na máquina que você tiver lá mais chinfrim. Eu nem sei se a máquina, vocês gostam de jogar, né? Tem vários alunos aí que gostam de jogar, né? Então a máquina dos caras é top. Aí você vai colocar no teu relatório qual linguagem que você usou, né? É claro que você vai me submeter também os códigos, né? Você vai submeter o relatório e os códigos, né? Mas no relatório você vai dizer lá qual foi a linguagem que você usou, qual foi a versão do Gurobi que você usou, que você instalou na tua máquina lá e que você usou para rodar os experimentos. E aí depois, para cada instância resolvida, você vai informar os dados da execução, tá bom? Então, quais são os dados importantes aí? O tempo que gastou para resolver aquela instância, o número de nós explorados, tá? Então, isso você vai pegar dos dois métodos, tá? Porque o Gurobi, quando você roda, ele também ele faz o que a gente chama de branch and cut, que vocês vão aprender aí nas próximas aulas. Então ele também, o Branch and Cut é uma mistura do Branch and Bound com planos de corte lá. Vocês vão aprender aí nas próximas aulas. Então ele também explora nós da mesma forma que vocês vão fazer aqui, tá? Então lá no Gurobi tem como você obter isso, tá? Então vocês vão ver aí você fuça na internet aí e vê lá como que você pede para o solver te falar quantos nós ele gastou, tá? Se você for ver no próprio print que ele dá lá, ele fala quantos nós ele gastou, tá bom? Então, uma forma de você obter isso é pegando do print lá, mas tem uma função que você chama que o solver te devolve lá também, lá no seu código, né? Valor da relaxação inicial, tá? Então, a primeira relaxação linear lá, no nó raiz lá do branch and bound, quanto que deu o valor, né? Depois, qual foi o valor ótimo que isso quando você conseguiu encontrar o valor ótimo, né, no final lá do processo, só para a gente ter uma noção, né, falar, o ótimo era 10, a relaxação linear estava dando 15, ou estava dando 11, estava dando 10,5, sei lá, para a gente ver, né, se a relaxação linear é boa ou não. Outra coisa, também é interessante colocar o gap aqui, tá, pessoal? Que é um valor percentual dessa diferença aqui entre a relaxação e o valor ótimo, tá? Depois eu falo isso com calma aqui, que eu acabei não colocando aqui no slide. Número de coeficientes não nulos na matriz do PL. Tá? Isso aqui, pessoal, tem a ver com o tamanho do problema, né? Porque quando você vai resolver um programa linear, o que influencia lá, que a gente pode dizer que é o tamanho da entrada, é o número de coeficientes não nulos que está na matriz. Então, você vai olhar aqui, ó, as restrições, quantos coeficientes, por exemplo, tem essa restrição 1 aqui, ó? Ela é um somatório para toda cor, né? E o coeficiente aqui é 1. Então, ela tem K.
cardinalidade de K coeficientes nessa restrição. E ela é colocada para todos os vértices. Então eu vou ter o número de vértices vezes o número de cores, coeficientes não nulos, só nessa restrição aqui, ó. Tá bom? Aí nessa outra restrição, quantos coeficientes não nulos eu vou ter? Ah, eu não vou nem fazer a conta, porque, né, é uma conta que você faz e depois lá, no caso aqui não é nem, é uma conta, né? Você vai ter, você consegue dar essa resposta que eu estou te pedindo por uma fórmula, tá? Você vai chegar numa fórmula lá, e aí você vai ver o tamanho lá do problema, quantas cores tem, você vai conseguir me dizer isso aqui por uma fórmula aí. Tá bom? Mas isso é importante estar lá no teu relatório, pra gente, quando a gente for olhar lá, porque isso é o tamanho da entrada, tá bom? A gente vai comparar assim, ó, qual é o tamanho da entrada, à medida que a entrada vai aumentando, o que, que vai acontecendo aqui, né? Com o desempenho, com o número de nós gastos, essas coisas. E eu botei um etc aqui, porque, enfim, eu acho que quanto mais coisa a gente olhar lá é melhor, tá bom? Só que não me ocorreu ainda o que mais que a gente poderia querer olhar, tá bom? Aí o que vocês vão fazer também, quando eu for dar as instâncias para vocês, eu vou falar ó, as características que elas têm. Então vocês vão agrupar as instâncias, né? Essas instâncias aqui são instâncias que têm duas cores só na coloração inicial. Ah, essa outra aqui, ela foi gerada desse jeito, essas outras aqui foram geradas desse outro jeito. Então vai ter tipo alguns grupinhos de instâncias, tá bom? Uns conjuntos de instâncias. Então você vai separar isso também nos teus experimentos, tá? Só para você interpretar depois os resultados, tá? Olhando assim, por que essa instância, por que você acha que essa instância ficou mais fácil do que essa outra, né? Então, sabe, é bom separar as instâncias para fazer essas comparações. Por último, faça gráficos e comente, interprete os resultados, tá bom? Então não é só para você fazer uma tabela e jogar lá, tá bom? É para você fazer bonitinho, coloca gráfico para comparar, né? Você está comparando duas coisas. Então você pode fazer gráficos comparando, né? Você fala, ó, tempo, vou fazer um gráfico para tempo. Aí eu ponho aqui as instâncias num eixo, coloco os métodos no outro, quer dizer, o método no outro não, né? Eu coloco as instâncias num eixo, o tempo no outro, e aí eu desenho lá a curva para cada método, né? Aí eu consigo olhar os dois métodos no gráfico e comparar, tá bom? É mais fácil olhar para um gráfico do que ficar vendo um monte de número na tabela, tá bom? Então eu quero as tabelas com essas coisas, mas eu quero que você faça um relatório bonitinho, faz os gráficos, conta o que que você tá vendo, o que que a pessoa tá vendo ali, ó, como, né, o gráfico tal mostra o desempenho desse método aqui tá melhor do que o outro para esse conjunto de instâncias. E aí você vai tentando interpretar o porquê que você acha que está acontecendo aquilo que você está vendo lá. Tá bom? Você vai falar, isso aqui eu acho que está acontecendo porque o número de. O jeito que a instância foi gerada lá acaba ficando fácil. Eu estou vendo que o tempo gasto está pequeno quando a relaxação inicial é boa. Quando a relaxação inicial não é boa, aí acaba aumentando o número de nós explorados e isso faz aumentar o tempo. Você vai olhar, eu já estou dando aqui todo o caminho das pedras, né? Que é o tipo de coisa que você vai, de repente, você pode se deparar lá, tá bom? Então, esse tipo de coisa que eu quero que vocês façam, tá? Olha para os resultados e fica tentando tirar alguma coisa dali. Não é para você jogar na minha frente os resultados, eu quero que você interprete os resultados. Eu quero saber o que que você olhou ali, o que que você observou ali. Não é para você dar os dados para eu observar, eu quero saber o que você observou naqueles dados. E é isso que você vai contar para mim no teu relatório. Beleza, pessoal? Chega então, né? Bom final de semana aí para todo mundo. Tchau, tchau.